Olá, queridos. Feliz Dia do Senhor. Deus possa abençoar você e sua família poderosamente. Essa manhã eu queria falar um pouco sobre a experiência que Deus nos dá em grandes avivamentos, grandes visitações dele na nossa vida. A Bíblia está cheia desses momentos em que Deus intervém na nossa história e altera de um modo significativo a nossa vida. Esses momentos a gente chama de avivamentos. E essas intervenções de Deus ao longo da história nós designamos de reavivamentos. Se houve um momento em que a igreja e o mundo precisou de uma grande visitação real e poderosa de Deus, agora. Vivemos um momento muito difícil, com implicações e desdobramentos terríveis. Está muito nebuloso para onde nós olhamos. E ficou claro que os nossos recursos são insuficientes para resolver essa situação. Houve momentos em que a igreja também vivenciou isso. Vivenciou situações em que ela estava absolutamente inerme, sem armas, ou suas armas eram insuficientes, ineficazes. Dentro de vários lugares da Escritura em que essa situação é descrita, eu quero tratar com vocês, trabalhar o capítulo 4 do livro de Atos, da narrativa histórica de Atos, a partir do versículo 24, que é uma oração que o povo faz, que os discípulos fazem em resposta àquela ameaça gravíssima que eles tinham recebido dos líderes religiosos que queriam acabar com qualquer possibilidade de que o cristianismo fosse pregado, ministrado e anunciado como resposta de oração e em resposta a esse drama tremendo. Os discípulos ficaram diante de uma situação absolutamente impotente. E diante disso, eles clamaram a Deus uma profunda intervenção que veio, inclusive. E o milagre do Senhor aconteceu e o revestimento do Senhor se tornou cada dia mais real e a igreja viveu um momento importantíssimo com desdobramentos no próprio mundo e na sua própria missão. Precisamos dessa intervenção de Deus para sermos missão, como de fato é a nossa vocação, a nossa história e a própria manifestação e realidade de nossa presença. A missão determina o Zeit da igreja. Ela é o telos da igreja. E quando a igreja está impedida de fazer essa missão, de ser instrumento de Deus, de ser boca do Senhor, de ser agência de transformação histórica, não apenas de colher prosélitos, de fazer proselitismo muitas vezes grosseiro, é importante então que Deus faça uma diferença muito grande. A igreja está institucionalmente e agencialmente crescendo no mundo e o mundo está indo de mal a pior. Porque a igreja não está conseguindo ser sal e luz neste mundo. E nós precisamos que a igreja cumpra essa missão para nós, para a nossa própria sobrevivência, mas também para daqueles que virão da nossa própria geração. Precisamos de uma profunda intervenção de Deus e esse texto nos fala muito bem disso. E a primeira coisa que esse texto diz, quando nós olhamos para ele, já dissemos que ele é uma resposta aquele tudo ou nada argumentativo e decisivo. A igreja foi intimada a parar, porque senão seria perseguida e destruída. O que a igreja faz? Como surgiu esse avivamento poderoso? Primeira coisa,
que esse texto nos ensina é que em momentos tão difíceis como, por exemplo, esse que nós estamos vivendo, nós precisamos nos unir como corpo de Deus e orarmos ao Senhor, reconhecendo a sua presença. Escute bem. Ao ouvirem esse relato, os irmãos unânimes, guarde essa expressão, unânimes, elevaram a voz a Deus e exclamaram: Ó Todo-Poderoso, Senhor, Tu que fizestes os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, que pelo Espírito Santo, por boca de nosso pai Davi, teu servo, declarou por quem os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Então, a primeira coisa importante para se experimentar um grande avivamento de Deus é entender que estamos diante desse Deus Todo-Poderoso. Notem que o elemento de estímulo que eles utilizaram para orar daquela forma, uma oração que tremeu tudo, que trouxe um milagre de Deus, foi reconhecer que eles estavam diante de um Deus imenso, transcendente, foi reconhecer a transcendência de Deus, manifesta em profunda erupção no cosmos, foi reconhecer que o Deus que criou todas essas coisas, Ele é o Deus da igreja, Ele é o Senhor que guia a igreja, Ele é o Senhor que deu a missão à igreja. Eles lembraram com certeza da colocação de Jesus, das últimas palavras de Jesus, dizendo, olha, a autoridade, o poder, o dinamis o poder e a autoridade foram me dadas e eu repasso a vocês, não tenham medo, a hora agora é de enfrentar essa situação. Crendo que eu estou aqui, é interessante que eles dizem exatamente isso. Eles pegam como fundamento ontológico para a sua argumentação quem Deus é e o que Ele fez como Deus Criador. Tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe. Senhor, Tu que és o Criador. O Senhor que quando nós olhamos para tudo isso, nós vemos, emerge o senso da Tua grandeza. E aí vocês notem que ele usa a expressão muito consagrada na antiga aliança do Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, né? O Deus, o Pantocrator, esse Deus Todo-Poderoso que retém todo o poder, a autoridade. É diante dele que nós estamos e é para ele que nós estamos trabalhando, a missão é dele, é a vontade dele que nós estamos tentando estabelecer na terra. Estamos pregando o Evangelho em seu nome, que mandou Jesus, o Logos, encarnar e trazer esse poderoso Evangelho. Então, você precisa de fato ver qual o Deus que você está realmente servindo. E entender quem é Deus. E olhe bem, nós temos hoje imagens fabulosas que o telescópio Webb tem nos trazido do cosmos, e as pessoas estão vendo um cosmos em outro nível, em outra grandeza. Imagine, e eles não tinham ainda isso. O simples fato de olhar tudo e dizer, eles sabiam que era diante desse Deus Todo-Poderoso, eles sabiam que Deus era Todo-Poderoso, e era nas mãos dele que eles estavam. Eu tenho uma frase interessante aqui de A.W. Tozer, eu acho que tem a ver com o que nós estamos falando, que ele fala assim: o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza do seu Deus. E aí, como ela não faz isso, infelizmente, ela deixa de experimentar também esse grande... Todos os grandes avivamentos foram momentos em que a igreja despertou para buscar esse poder divino em suas vidas, para mudar a vida. Quando ela reconheceu a sua impotência, mas reconheceu também o poder e a potência de Deus, quem Deus era, eles começaram a entender a grandeza de Deus, e eles começaram a clamar: Deus, mais uma vez, coloca as tuas mãos e faz mudanças e milagres profundos na nossa vida.
Precisamos de uma profunda intervenção do Senhor. Precisamos de uma igreja que reconheça a sua limitação, reconheça a sua falência e se coloque diante do Deus Todo-Poderoso. Esse Deus pode fazer mudanças profundas nas nossas vidas. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é exatamente a percepção do trabalho do Espírito Santo. Porque quando eles vão falar desse Deus Todo-Poderoso, da sua intervenção, ele diz assim, ó, que pelo Espírito Santo, por boca do nosso pai Davi, teu servo, declaraste, porque os gentios se enfurecem e os povos conspiram em vão. Os reis da terra se levantam e governantes se ajuntam em oposição ao Senhor e contra o seu ungido. E aí ele vai dizer, de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se contra as nações pagãs e os com as nações pagãs e os povos de Israel nesta cidade, para conspirar contra o seu santo servo Jesus, a quem ungiste. Realizaram tudo o que em teu poder e sabedoria já havia predeterminado que aconteceria. Então, olhe bem a convicção desse povo. Eles tinham a convicção de que tudo aquilo ali era uma conspiração, era uma atuação, uma retaliação, mas também um cumprimento de um plano glorioso que é o redentivo. Que Jesus veio aqui, que a morte de Jesus não foi à toa, que Jesus não foi um mártir no sentido de um impotente, mas que ele era o instrumento e a sua morte necessária e o seu sofrimento também, para que a redenção se cumprisse em seus termos legais e jurídicos e que este poder desencadeado pela redenção pudesse agora mudar as pessoas através do Evangelho. Nada e ninguém pode fazer as mudanças que o Evangelho pode fazer. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei as dificuldades que você está passando, as demandas que a sua existência impõe, mas eu sei que Deus é maior do que ela, que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o seu Espírito continua aqui. Quando Jesus disse que ele iria, mas que retornaria o outro Consolador. Eu digo sempre que esse outro é um outro igual, paradoxalmente, é um outro da mesma posição, da mesma condição, não é o outro heteros diferente, essencialmente diferente, mas era aquele outro que iria cumprir a mesma missão, e o Espírito Santo está aqui para cumprir a mesma missão de Jesus. E o Espírito Santo está aqui para transformar a sua vida. O Espírito Santo está aqui para consolar você. O Espírito Santo está aqui para lhe dar milagres. O Espírito Santo está aqui para lhe usar como agente. Ele está aqui para fazer mudanças profundas. Mas muitas vezes nós não buscamos a pessoa do Espírito porque nós temos muitos recursos, muito dinheiro. Nós sofremos a síndrome de Laodiceia e é hora de acordar, nos colocar de joelhos diante desse Deus Todo-Poderoso, nos colocar debaixo do controle do Espírito e dizer, nos use, Espírito, para que esse vale de ossos secos possa receber vida, porque só Deus pode fazer isso. Eu sou psicanalista, psicoterapeuta, há mais de 20 anos, pastor também há mais de 20 anos, sou professor universitário, em várias outras áreas, mas eu reconheço para vocês que nenhuma dessas agências que tem a sua importância podem fazer o que o Senhor, como resposta ao Evangelho e independência absoluta de sua igreja, pelo santo, bendito e poderoso Espírito, pode fazer. Só Ele pode fazer mudanças profundas dentro de nós, porque só o Espírito pode entrar nos recessos mais profundos da nossa alma, só o Espírito pode, de fato, redefinir relações tão complexas dentro de nós, dores tão profundas em nossa alma, abusos tão essenciais que passamos e que determinam quem somos hoje, mas o Espírito pode mudar todas as coisas, pode fazer mudanças profundas como tem feito, mas é hora de nos colocarmos diante de Deus, clamando por essa visitação poderosa do Espírito, porque foi isso que aconteceu. Eles sabiam exatamente o que queriam. Olhe bem para esse texto, que texto maravilhoso.
Olha só a petição deles. Agora, pois, ó Senhor, esse Senhor agora que ele disse que é todo poderoso, que intervém, que age pelo Espírito, diz agora, pois, ó Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para proclamarem a tua palavra com intrepidez. Estende a mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Glórias ao Senhor. Eles sabiam o que queriam e para onde deveriam ir. Não, Senhor, não tire as perseguições, não tire nada disso, não, ao contrário, nos capacite a responder de modo correto a isso tudo e nos visita com teu Espírito, estende a tua mão para curar, para assim, nós precisamos dessa intervenção urgente para ontem, de um Deus todo-poderoso, que as pessoas olhem e digam, ah, Deus em Israel, todo-poderoso, que Deus abençoe sua vida. E que possamos viver essa experiência profunda, precisamos juntos clamar a Deus por uma profunda intervenção do Senhor nas nossas vidas, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe você esse dia, que você possa ser que você possa ser realmente um agente de transformação. Que o Espírito Santo possa, de fato, abrir esse hospital para nos ajudar. E que essa UTI possa estar agora funcionando plenamente, mudando a vida das pessoas. Porque olha só o que aconteceu quando eles se colocaram dessa forma diante do Senhor. Versículo 31. E assim que terminaram de orar, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram plenos do Espírito Santo e com toda a coragem saíram anunciando a palavra de Deus, e Deus fez mudanças profundas. Quando terminou aquela oração, eu quero terminar agora orando, do mesmo jeito, pedindo a Deus essa profunda intervenção nas nossas vidas. Senhor Deus, Pai eterno, contempla as nossas necessidades nesse instante. E pelo poder do Teu Divino Espírito, Senhor, nos enche, nos capacita. Não tire não as dificuldades, mas nos dê poder e autoridade. Porque essa é a promessa do Senhor. E não precisamos passar por nenhuma experiência experimental para, de fato, recebermos isso, porque essa é a promessa do Senhor. Foi o Senhor que prometeu, Jesus não mente e é real, Jesus vive e o Teu Espírito está aqui para dizer claramente isso. E Ele disse que nós teríamos essa autoridade, esse poder, e nós pedimos nesse instante, nós rogamos nesse instante, contemple, Senhor, a nossa absoluta falência, a nossa necessidade de resposta, a nossa necessidade do Teu Espírito. Precisamos hoje de um profundo avivamento que traga mudanças essenciais em nosso país, e só o Senhor pode fazer isso. Usa Teu Espírito, então, que está conosco, para fazer algo extraordinário. Nesse instante, Senhor, abençoe e cure todos aqueles que estão ouvindo e os que ouvirão este vídeo. E por graça e misericórdia, usa-o para gerar um grande avivamento pessoal e na tua igreja, que vá neste mundo mudando, para que todos vejam a tua glória, porque é para isso que estamos aqui, para que todos vejam a tua glória, em nome de Jesus. Amém.